X-Men 97 chegou ao penúltimo episódio da temporada e as coisas não poderiam estar mais tensas. Na parte 2, tivemos um peso emocional muito forte entre os membros da equipe, culminando em mudanças de lado por tudo que aconteceu ao longo da temporada. E isso sem falar das cenas de ação espetaculares. E que episódio foi esse, hein? Nesse vídeo, a gente vai continuar a nossa saga para analisar toda a primeira temporada de X-Men 97. A gente vai falar das referências, dos arcos dos personagens, do Ciclope especialmente, e teorizar o que pode acontecer no último episódio. Mas só antes da gente começar o vídeo, nós temos um recado muito importante do Gabriel do Futuro. Pessoal, Gabriel aqui do futuro para falar do anunciante do vídeo de hoje, a Manual. Que demais! Assim como os heróis da Liga da Justiça não desistem em nenhuma circunstância, você também não vai desistir a lutar contra a queda do seu cabelo com a ajuda da Manual. Não deixe de cuidar do seu cabelo na última hora. Se o Darkseid aparece na Terra, vocês acham que a Liga da Justiça vai demorar para enfrentar ele? Claro que não! Todos os tratamentos da Manual são personalizados e prescritos individualmente. E é bom lembrar que os tratamentos são tanto para casos iniciais, quanto os mais avançados de calvície. E no atendimento da Manual, você ainda vai ter o benefício do atendimento clínico sem nenhum custo e de forma ilimitada. O processo funciona assim. Você realiza um questionário no site da Manual para saber qual que é o seu tratamento ideal para o seu caso. E aí você recebe os produtos em casa com frete grátis. E durante o tratamento, recebe o acompanhamento clínico de especialistas da Manual de forma ilimitada e sem custos adicionais. Os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto conforme a prescrição médica enviada. E para os inscritos da Batcaverna, a Manual separou um mega descontão. 40% de desconto no seu primeiro pedido. É só utilizar o cupom ABATCAVERNA como está aqui embaixo. Clica aqui na descrição e aproveite. E muito obrigado à Manual por apoiar esse espaço no canal. Valeu! A primeira coisa que a gente precisa comentar é sobre a temática do episódio, que foi sobre ciclos. Esse é um episódio muito simbólico, que mostra o quanto que as coisas podem mudar. Mas, paradoxalmente, elas ainda continuam iguais. Seja com os X-Men enfrentando o Magneto mais uma vez em lados opostos de um sonho mutante. Seja com os heróis colocando os uniformes clássicos. Ou seja mesmo na Vampira, traindo o grupo e retornando para o lado dos vilões, como costumava ser. E para mim isso é uma metáfora para a própria causa mutante. Porque embora nesse universo do X-Men 97 as coisas realmente tenham avançado, ainda assim o destino dá um jeito de fazer com que as coisas voltem a como era no início. X-Men versus Magneto. E a gente pode levar essa leitura até mais longe para as HQs da Marvel dos X-Men. Quantas vezes isso já não aconteceu? Da causa mutante evoluir, acontecer alguma coisa, voltar para trás. O Magneto tá de um jeito, junto com os X-Men, depois ele não tá mais, ele volta pro seu status quo clássico de ser vilão dos X-Men. E a gente continua esse ciclo que existe tanto dentro das HQs, quanto fora dela, do lado editorial da Marvel. Agora mesmo com Krakoa, que teve toda a ascensão da nação mutante, e parecia que poderia ser algo que iria durar por décadas. Mas a Marvel voltou atrás. E agora a gente está vendo a queda de Krakoa. Esse é um dos aspectos de eu ter gostado tanto desse episódio, porque isso conversa de um jeito meio meta na nossa relação com as HQs mesmo, mas também com a própria alegoria mutante. Mas sempre tem alguma coisa que leva esse avanço para trás e dá 2 passos para trás. Pega o Ciclope, por exemplo. Em uma fase ele se radicaliza, depois fica bonzinho, depois fica mais agressivo, e depois volta ao seu padrão normal de Ciclope. Um dia a máquina é a vilã, mas no outro você enfrenta novamente o primeiro vilão clássico dos X-Men. E isso sem falar que o episódio em si presta uma grande homenagem ao desenho do X-Men que teve um episódio, mas nunca saiu, que era o Pride of X-Men. Ou, de fato, o ciclo continua com eles voltando para a Mansão Xavier e enfrentando o Magneto num outro dia, depois no outro dia as Sentinelas. Esse que é um dos grandes dilemas desse final de temporada do X-Men 97. E o que você prefere, quebrar o ciclo ou não quebrar o ciclo? No último episódio, debatemos bastante sobre o Magneto estar certo ou não. Hoje, o episódio 9 não titubeou.
E foi bem claro no posicionamento de que, não, ele não estava certo. E não por causa das suas motivações, razões, e sim pela sua reação. A reação do Magneto também alimenta esse ciclo vicioso. Só que o episódio também não parou por aí, porque ele não passou o pano para as ações do Xavier. Porque não era só o Magneto que estava errado, era também Charles Xavier. E olha só que curioso, porque o desenho começa a temporada debatendo a visão do Xavier com a visão do Magneto. E no final da temporada, os dois ainda estão debatendo isso, só que num momento completamente diferente. O Xavier, acreditando no seu sonho utópico da humanidade vivendo em harmonia com os mutantes, deixou o seu grande sonho aos cuidados do seu amigo Eric. Porque o Xavier sabia que no momento certo, o Magneto faria a coisa certa no que ele acredita. E nisso, o Xavier estava certo. O Magneto realmente tentou o sonho do Xavier. Mas o que o Xavier errou foi acreditar na humanidade. O episódio inteiro possui essa meia-culpa do Xavier, de que tudo isso está acontecendo por causa dele. Ele pede desculpas para a Vampira, diretamente para todos os X-Men, para o presidente Kelly, admitindo que errou em todas as frentes. As suas intenções eram nobres, mas infelizmente, do outro lado, havia a humanidade, que com medo de aniquilação, apelou para alguém que tem um coração de máquina. Infelizmente, ficou claro para o Xavier que a humanidade não estava pronta para sua saída da Terra. E talvez o que o mundo precise não seja alguém como Magneto ou alguém como Xavier, e sim uma terceira pessoa. E é aí que entra o Ciclope. O arco do Ciclope ao longo da temporada está desenhadíssimo para que ele saia da equipe no final. Cabe agora a pergunta que eu fiz antes. Ciclope vai quebrar o ciclo ou manter o ciclo? Esse novo status quo que pode ser formado depois da quebra do ciclo tem como catalisador Ciclope. O episódio começa com o Xavier acordando na mansão destruída. O desenho cria esse paralelo muito interessante do professor, do Magneto e do Bastion. O vilão do magnetismo coloca sua antiga roupa e o capacete para não ser importunado pelo Xavier. Já o professor usa a cadeira de rodas clássica, porque a sua foi destruída na mansão. Essa é uma bela associação com o que está acontecendo. A cadeira destruída, a mansão Xavier destruída, representa a queda do seu legado. Ou até mais do que isso, a desunião dos X-Men. Todos esses personagens tomaram decisões que afetaram diretamente quem eles mais amam. Xavier com os X-Men, Magneto com os mutantes. As consequências não poderiam ser mais cruéis. Trouxe consequências gravíssimas para a Terra, que está sem energia nesse momento. E aqui eu até me surpreendi porque eles levaram bem a sério esse poder do Magneto ao redor da Terra. As consequências que a gente vê na Terra acabou sendo uma abordagem bem realista. Eu confesso que não esperava que eles fossem falar nesse episódio que hospitais estão desligados, que aviões caíram e que imediatamente após a ação do Magneto, milhares de pessoas morreram. Eu pensei que eles iam dar uma certa relativizada com o que aconteceu. E talvez até dizer que a energia ia voltar 1 hora depois, sabe? Mas não aconteceu isso e eu acho que foi até para melhor, porque isso trouxe um peso muito maior para a história. O risco é muito maior. Agora, se os X-Men não impedirem o Magneto, toda a vida na Terra pode ser afetada. E tudo isso é culpa do Magneto. E para piorar, só pode ser desfeito pelo Magneto. Enquanto isso, Jubileu e Roberto são resgatados pela Tempestade e Forge. Aliás, uma coisa muito positiva do episódio são as reações e interações dos personagens. Vocês lembram que eu falei lá nas primeiras análises de que uma boa história dos X-Men depende de um equilíbrio muito difícil de conseguir entre ter uma história de crítica social com uma alegoria mutante e desenvolver muito bem seus personagens. Porque se o X-Men tivesse só uma coisa e não tivesse outra, até poderia ser uma história legal, mas eu duvido que seria a melhor equipe da Marvel. A que o pessoal mais idolatra, que mais é fã, é muito por causa dessa simbionte entre essas duas coisas que faz X-Men ser X-Men. E é exatamente isso que o desenho faz nesse episódio, mantendo de novo a excelência. Toda cena que precisa de uma reação forte de um personagem, o desenho vai lá e faz. Xavier contemplando a destruição da mansão, tem. Jubileu descobrindo que a Tempestade voltou com poder, tem.
de Encontrando a Tempestade. Tem. E por aí vai, e esses são os exemplos desse episódio. O episódio inteiro tá repleto desses pequenos momentos que constroem personagens. E constroem personagens maravilhosos. Personagens que todo mundo ama. Tempestade, Wolverine, Ciclope, Jean Grey, Fera, Noturno, Vampira. Todos eles tiveram pelo menos uma cena com eles interagindo em equipe que foi muito boa pra mais. É por isso que a gente tá falando do melhor desenho da Marvel. O Ciclope briga com Xavier sobre ter deixado a escola para o Magneto. E novamente o professor se justifica, dizendo que as suas intenções eram nobres e visando o bem da sua família. Só que o Ciclope, nesse momento, parece muito afetado por tudo que aconteceu ao longo da temporada. Essa é uma daquelas cenas que eu falei que contribui para a gente estar teorizando que o Ciclope vai sair da equipe no final da temporada. O Xavier entende que, ao vender o sonho de um mundo perfeito entre mutantes e humanos, ele iludiu o Scott a viver o mesmo sonho. E claramente o Ciclope, nesse momento, também acha que é. Enquanto isso, Ororo e os outros chegam na mansão. E atenção aqui para os diálogos da Tempestade sobre família. Se a equipe realmente se separar, para mim nesse episódio ficou muito claro que a Tempestade vai ficar do lado do Xavier. Não vai sair da equipe do Xavier. A única hipótese de talvez a Tempestade sair da equipe é se ela quer ficar com os Morlocks, agora que a Callisto morreu. O que até pode acontecer, mas é improvável. O que eu observo é eles fazendo esse esforço para deixar bem claro que a Tempestade vê eles como uma família. E família, segundo ela, não se abandona. Agora, o mesmo eu não posso falar sobre o Fera, porque aqui ele cogita até usar o colar de nulidade de poder do Forge, mostrando que ele tem um ponto de vista completamente diferente da Tempestade sobre esses colares. Já que para a Tempestade, o colar é um símbolo de opressão que não pode ser usado em humanos e mutantes. São esses pequenos momentos de interações que eu acho que são tão bons. Até com eles discordando ali. Não é só abraço e beijo, não, também tem intriga. Tem muita intriga, aliás. Numa reunião, a equipe decide que precisa agir rapidamente. Eles precisam derrotar o Bastion e o Magneto. Por isso, eles têm que se dividir em duas. A equipe azul e a dourada. O que é uma referência a uma fase dos X-Men dos anos 90. O Wolverine fala que eles precisam matar o Magneto, mas o Xavier diz que não irá tomar nenhuma atitude tão extrema como essa. E o Xavier tá tentando agir como o Superman, sabe? Tentando encontrar uma solução que vá terminar isso sem ter um grande conflito. E é justamente por causa do episódio ter batido tanto nessa tecla que o Xavier iria encontrar uma solução para deter o Magneto sem levar a medidas extremas, do porquê eu acho que no último episódio ele vai acabar tendo alguma medida extrema para acabar com o Magneto. Depois disso, o professor conversa com a Vampira. Visualmente, essa parte é perfeito para a Vampira. Ela tá usando esse sobretudo do Gambit, enquanto que por baixo tá usando a vestimenta de quando apareceu como vilã pela primeira vez. O figurino que ela tá usando fala muito do conflito pessoal que ela tá vivendo entre X-Men e Xavier. É a conexão com o Remy que mantém ela na equipe nesse momento. Mas a verdade é que ela não acredita mais no sonho do Xavier. A Vampira ainda tem um diálogo sobre como o passado persegue as pessoas, o que cria esse paralelo com o que vai acontecer ao longo do episódio. E é nesse momento que o Magneto chega rasgando com o asteroide M, lá daquela saga do desenho das HQs. E aí, meus amigos, o Magneto vai chegar com alguns diálogos muito pesados, muito bons. Primeiro, ele diz que tentou seguir o sonho do Xavier. E depois pergunta para o seu amigo se ele faria o mesmo pelo seu sonho. Pedrada de diálogo, nossa, muito bom. E aqui ficou bem na cara que, nesse momento, o Xavier jamais seguiria o sonho do Magneto. Ficou estampado na cara do Xavier. Magneto pergunta se algum dos X-Men quer seguir ele. E a Vampira troca de lado, entregando o sobretudo do Gambit, o que é muito simbólico para sua atitude. A Tempestade diz que ela tá abandonando a sua família. E a Vampira dá uma invertida sobre a Tempestade ter abandonado antes quando ela perdeu os poderes. Caraca, velho, esse episódio é só pedrada atrás de pedrada também, né? Pelo terceiro episódio seguido. E esse burn aí que a Tempestade levou, eu acho que eu nunca vi na vida, assim, a Tempestade levar uma invertida numa discussão como essa. E assim, ó, em defesa da Tempestade, ela não tava abandonando a sua família, tava querendo entender quem que ela é naquele momento. Isso não é abandonar ninguém. Agora, você trocar os X-Men pra ficar com o Magneto,
Aí é trocar, realmente, aí é trocar a vampira. O Roberto também se junta ao Magneto, o que eu achei bem de acordo com o arco que ele teve ao longo da temporada. Na antiga base da Ilha Muir, tem uma piadinha muito boa sobre Couro Preto debochando da piada original do Spandex Amarelo lá no filme do Bryan Singer. Até na piadinha esse episódio é sobre ciclos. Um dia estão debochando do Spandex Amarelo. 20 anos depois estão debochando do couro que eles usaram para fazer a piada do Spandex Amarelo. Daqui a 20 anos vão fazer piada desse coletinho aí que o MCU tem em todos os uniformes. Se pá, até antes. Usando os poderes, Xavier conversa com o presidente Kelly. A fala do Xavier mostra muito bem essa temática do episódio de ciclos. E que no final do dia, os X-Men é a melhor aposta para salvar o mundo. A equipe, então, se divide. E é muito legal também levar a Jubileu para essa batalha com o Magneto no asteroide M. Porque lá no episódio do videogame, a última fase realmente era enfrentar o Magneto no asteroide M. O foreshadowing estava lá, eu que não consegui perceber. E nessa parte, o desenho é um show de direção, edição, fotografia e música. A tensão é incrível. Isso é um desenho especial, senhoras e senhores. A Tempestade fica para trás com o Forge para tentar deter as sentinelas no ar. A Tempestade vai se recuperar daquela invertida com um diálogo espetacular com a Jean Grey, que é sobre não lutar pelo sonho, e sim lutar por cada um daquela família. Os outros mutantes da equipe invadem a ilha com direito ao Morfo virando Hulk. Tenho certeza que o fã de carteirinha da Marvel aqui engasgou de emoção. É o Hulk, cara. Saudade de um Hulk porradeiro, né? Saudade, eu sei. Já a Jean luta com o Senhor Sinistro, que tá na ilha para coletar a sua maior cobaia, o Cable. E ele consegue controlar o Cable usando o cristal que ele implantou no Nathan quando ele ainda era criança. E tudo isso para usá-lo contra a Jean. Tematicamente, colocar a Jean contra o Sinistro foi perfeito, porque ela tá nesse arco para descobrir quem ela é, depois de ser clonada pelo Sinistro. Então, nada melhor do que ela enfrentar o cara que roubou a sua identidade. E envolver o Cable no meio é a cereja do bolo, porque ela estava começando a ver o Nathan como seu filho. E a luta também é espetacular. Eu confesso pra vocês que teve em algum momento da minha adolescência, eu vi uma abertura dos X-Men em anime, que é do desenho dos X-Men dos anos 90, que quando tava no Japão passava uma abertura totalmente diferente. E que era espetacular. E eu vi aquela abertura e eu imaginava como que seria legal ter um desenho dos X-Men que tivesse cenas de ação como essa. E cara, é surreal pensar que a gente realmente teve isso. Realmente fizeram um revival do desenho e a qualidade da animação é superior. E você pode até comparar essa cena de ação com a cena da abertura do Japão. Cara, pra mim, isso é um sonho realizado de verdade. E eu só tenho a agradecer ao X-Men 97. Pô, velho, olha essa cena aqui, ó. Sensacional, sensacional. No asteroide M, a equipe azul luta contra Magneto, Vampira e Mancha Solar. O professor novamente tenta convencer Magneto, só que sem sucesso. Talvez no passado funcionasse, mas depois de Genosha, as coisas não vão ser assim tão simples. Tem até esse diálogo muito bom que o Magneto manda o Xavier calar a boca. E eu confesso que eu gargalhei com essa fala. Deu para sentir toda a raiva do Magneto, que ele tava com essa frase entalada na garganta, sabe? Um dia eu vou falar isso pra ele. E ele falou, Magneto, pode descansar agora, você mandou o Xavier calar a boca. E para piorar, o Cable, controlado pelo Sinistro, usa todo o poder da sua linhagem Summers para lutar cara a cara com a Jean. E é aqui, meus amigos, que a gente vai ter uma cena cinema demais. A Jean chama pelo Scott e diz que ama ele, com o Ciclope vendo tudo o que acontece e tendo essa transição foda de cenário. Essa cena é 10 de 10. Tudo que envolve ela é magnífico. E eu sei que tem esse meme aí envolvendo a Jean Grey, que toda hora fica gritando Scott nos desenhos dos X-Men, tanto no clássico quanto no X-Men Evolution. No X-Men Evolution eles passavam da conta, né? Todo episódio ela gritava Scott. Mas aqui nessa cena é totalmente justificável. No passado, tudo bem, exageram demais esse negócio dela ficar gritando Scott. Mas essa cena do X-Men 97 não tá no mesmo nível. É outro patamar, é bem feito. Agora, eu não acho que a Jean tenha morrido mesmo, porque o desenho tá a temporada toda lembrando da Força Fênix. Talvez ela morra e volte como Fênix,
Vamos aguardar. No espaço, Wolverine consegue um último esforço e tira o elmo do Magneto. Essa é a chance que o Xavier queria para usar a sua telepatia e forçar o Magneto a desfazer o campo. O problema é que se ele conseguir fazer isso, as Supra-Sentinelas vão ser reativadas. E como a equipe dourada não conseguiu derrotar o Bastion ainda, isso poderia trazer consequências muito graves para essa equipe. Mesmo assim, o Xavier fala que não tem escolha, mas o Ciclope impede que o Xavier faça isso. E temos aqui mais um indício que eles vão se separar no último episódio. Isso deixa o Magneto irritadíssimo e usa o seu especial de barra cheia para prender todos ali. Só que é então que o Wolverine, sorrateiro, surge por trás e empala Magneto. Eles trocam um diálogo de respeito e admiração, e o Magneto usa todo o seu poder para tirar o adamantio pelos poros do Logan, recriando uma clássica página dos X-Men dos anos 90. Baita cena. Aliás, tem até uma certa curiosidade aqui, porque o desenho dos X-Men dos anos 90 ficou muito conhecido por recriar algumas páginas das HQs dos anos 80, só que com o design dos personagens do Jim Lee. E aqui nesse frame acontece exatamente o contrário, porque na HQ original eles têm o traço já do Jim Lee, e aqui eles estão com os uniformes que predatam o Jim Lee. Eu não sei se isso foi de propósito, mas eu achei muito legal essa curiosidade. E bem, o episódio termina nesse frame sensacional do Wolverine. E que cliffhanger, senhores, que cliffhanger. Um baita episódio, de novo. Toda santa semana a gente volta e diz aqui, ó, baita episódio, espetacular episódio, excelente episódio. A gente tá ficando sem adjetivo. A direção, as cenas de ação, desenvolvimento de personagem, interações, alegoria mutante, tudo impecável. A única coisa que talvez alguém possa criticar é que o Magneto foi pro lado do extremismo e que o plano dele é um pouco exagerado, envolvendo a quase destruição da Terra. Mas assim, eu discordo que seja um ponto negativo, porque o massacre mutante foi de fato a gota d'água pro Magneto. Ele não consegue nem ver mais a Terra como seu lar. Ele prefere viver no espaço do que viver na Terra. E agora a única forma que eu vejo de deter o Magneto é matando ele ou deixando ele em estado catatônico usando os poderes do Xavier. E assim, ó, eu não sei o que vai acontecer, mas na semana passada eu comentei da possibilidade de numa segunda temporada aparecer o massacre. E esse episódio 9 com certeza ajuda essa teoria, porque é bem provável que o Xavier faça alguma coisa com o Magneto que permita a criação do massacre, já que esse vilão é criado no momento que o Xavier usa os seus poderes no Magneto para deixá-lo em estado catatônico, depois que o próprio Magneto tira o adamantio do Wolverine. E todo esse ódio do Magneto acaba indo para o Xavier. E olha só, talvez esse seja um grande foreshadowing para a segunda temporada, porque nessa cena toda, o Xavier tá usando o elmo do Magneto. E eu não tô falando que tem que ter o elmo, nem nada disso, eu só tô falando de um jeito mais simbólico do que pode representar o elmo na cabeça do Xavier. E assim, ó, será que alguém pode morrer? Obviamente o Wolverine não vai. O Magneto eu acho difícil, no máximo talvez fique em estado catatônico. A Jean talvez até tenha algum tipo de cliffhanger dizendo que ela morre, enquanto que na verdade ela pode estar até viva graças à Força Fênix. Quanto aos demais, eu realmente não vejo ninguém morrer. E especialmente porque a gente sabe que vai ter temporada 2, temporada 3. O desenho tem que continuar por muito tempo, e não dá pra sair matando 2, 3 X-Men por temporada, né? Eu acho que 99,9% de chance do Ciclope não morrer. Mas bem, a gente tá falando de X-Men 97, depois daquele episódio 5 com o Gambit, eu não duvido de mais nada. De X-Men 97, eu espero milagres agora. Porque o nível do desenho, as surpresas que ele trouxe, o desenvolvimento dos personagens, ele pode fazer qualquer coisa nesse momento que eu acho que eu vou topar qualquer ideia. E bem, vamos para as notas? De novo, tá difícil de dar as notas porque todos os episódios estão praticamente perfeitos. Especialmente essa sequência aí do 7, o 8 e o 9, eles foram muito bons. Eu não sei nem escolher qual que vai ser o melhor, mas vamos ver depois. E assim, só falta um episódio para terminar X-Men 97. Essa temporada teve diversas notas 9, um episódio nota 10. Eu não tenho dúvida, é o melhor desenho da história da Marvel. Isso eu não tenho dúvida. E olha, parabéns a todo mundo envolvido nesse desenho, vocês fizeram história. Mas bem, gente, essa foi a minha análise do episódio 9 do X-Men 97. Espero ter feito uma boa análise, que vocês concordem comigo. Se não concordam, tudo bem, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem com um amigo. E eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo da análise do episódio 9 de X-Men 97. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários.
E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.